Queria glorificar a Deus, né, irmãos, pela vida dos irmãos essa noite, por estar aqui, né, porque enfrentar o frio, encarar a dificuldade, como a irmã Aline ministrou ao início desse culto essa noite já, tudo neste mundo está preparado para o nosso conforto, e preparado para o nosso conforto, a gente, qualquer coisa que cause desconforto para nós, a gente quer, né, repudiar. Então, o frio, às vezes, também com o dia de hoje, com esse desconforto que nos traz, a gente quer evitar de estar adorando o Senhor, pegar um dia de folga, né? Mas glorifica a Deus que vocês estão aqui. Amém? Quero chamar as crianças aqui à frente para nós orar. A gente está orando pela vida deles. Acho que já está transmitindo aí, vocês vão ficar tudo no Facebook agora, na live. Vamos orar? Levante sua mão para cá, vamos orar pelos pequenos esta noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, já pela vida das crianças. Pedir, Senhor Deus, que o Senhor ilumine agora, Senhor Deus, o entendimento delas, Pai, também dê sabedoria, Senhor Deus, às professoras que vão estar conduzindo elas, Senhor Deus, agora ali, neste momento, Senhor Deus, na salinha. Também, Senhor Deus, dê discernimento e dê entendimento, sabedoria para nós, os pais, a conduzir eles, Senhor Deus, nos caminhos, Senhor Deus, a qual o Senhor tem preparado, Pai. Assim, Deus, nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém? Pode ir, Capro, então. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra com os irmãos essa noite que está no livro de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso 24. Gálatas, capítulo 1, verso 10. A última vez, quarta-feira, eu estava com a voz ruim, ainda não estou 100% recuperado, mas creio que Deus vai dar graça mais uma vez para a gente concluir a mensagem hoje. Carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 10. Todos acharam? Quem não achou, irmãos, os irmãos que não têm talvez o celular, que estão aqui hoje nos visitando, pode acompanhar através do telão a tradução, salvo engano, acho que é a mesma que a minha aqui. Então diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 1, do verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quanto porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove-me revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei então carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas ou Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido à vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, ouvindo somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos, Senhor Deus,
Que a Tua graça, a Tua bondade, mais uma vez, Senhor Deus, transborde sobre nós essa noite, Pai. Senhor Deus, que o Senhor ilumine nosso entendimento, nosso pensamento, Pai, para a revelação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo traga um entendimento, que nos conduza, Senhor Deus, a boa aplicação às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus nós como igreja te pedimos. Usa, Senhor Deus, a minha vida segundo a Tua bondade, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, o tema para essa noite é de perseguidor a pregador. Nós, acho que quase todos conhecemos bem a história de Paulo, que foi um grande perseguidor, como ele anunciou aqui, da Igreja de Cristo. Então hoje nós vamos poder ver a transformação que Cristo fez na vida de Paulo. Um pouco do testemunho de Paulo. Nós vamos mergulhar então nessa passagem aqui, vamos meditar nela. Nessa passagem que fala um pouco sobre esse testemunho, esse poderoso testemunho transformador a qual Jesus Cristo fez na vida de Paulo, e não foi assim diferente na minha e na tua vida. Esse homem que passou de um perseguidor ferrenho, né, irmãos, dos cristãos, a um pregador incansável do Evangelho. E incansável mesmo, né, irmãos? Nós vemos pela história e pelas cartas a qual ele escreveu à igreja, que ele foi um homem que se dedicou inteiramente, de corpo e alma, e com os seus bens, tudo ele dedicou a fazer a obra e a vontade do Senhor. Então nós vamos explorar então essa parte, irmãos, esse trecho aqui, e extrair algumas lições aqui para nós aplicar para a nossa própria vida, ou para a nossa jornada de fé. Então eu quero separar esse texto, como ele é grande, irmãos, em 3 partes, ou 3 tópicos, ou 3 partes aqui para a gente meditar. E a primeira parte que eu quero ver com os irmãos vai do verso 10 ao 13, e vai falar sobre a vida de perseguição de Paulo. Aqui Paulo, então, ele fala que primeiro ele começa falando no verso 10, e se os irmãos puderem ficar com as Bíblias abertas, eu vou acompanhar aqui, né, para a gente entender um pouco mais. O verso 10 diz ele: porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens, ou agradar ainda? Ou se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo? Paulo aqui começa então, irmãos, já esclarecendo o povo de Gálatas, para aquela igreja ali, já um pouco falando sobre a sua vida e falando sobre quem ele procura agradar. Paulo descreve aqui então uma vida interior, de ele sendo como um perseguidor da igreja de Cristo anteriormente, agora buscando agradar não mais os homens, mas buscando a aprovação de Deus. Irmãos, Paulo era um ferrenho perseguidor. Nós sabemos quem foi Paulo antes. Saulo, perseguidor da igreja, aquele que perseguia, que prendia, que acabava com o culto mesmo, irmãos, que até matava alguns. Foi Saulo aquele que presenciou a morte do Estevão, o diácono Estevão. Ele esteve lá, ele presenciou. A palavra diz que ele até segurou as capas daqueles que apedrejavam Estevão, enquanto Estevão pregava o evangelho e falava de Jesus Cristo. Mas a palavra diz também que Paulo, ao caminho de Damasco, um certo dia teve um encontro com Jesus. E esse encontro não foi de qualquer forma, irmãos. Mas eu não quero me abster a essa parte, não quero me apegar a essa parte, eu quero prosseguir aqui no texto. Então nós sabemos quem é Paulo, sabemos quem foi Paulo, sabemos quem é ele hoje. Então ele perseguia, acabava com os lugares de culto, ele tentava assim então agradar aos homens. Por que agradar aos homens, irmãos? Porque ele agradava aqueles líderes daquela época. Aqueles líderes que perseguiram Jesus, que escolheram por crucificar Jesus, ele agradava esses homens. O papel dele naquela época, antes de conhecer Jesus, era agradar aos homens. Então aqui ele já começa falando que ele não agrada mais então. E eu pergunto, irmãos, agora para nós, faço uma pergunta para nós. Já que Paulo aqui mostra que agora ele não está mais fazendo a vontade dos homens, mas agora ele está comprometido com a verdade de Deus, eu pergunto para nós, essa noite, a pergunta que eu faço para você nessa noite, como assim o Espírito Santo fez para mim no dia de hoje, enquanto eu preparava essa mensagem, irmãos, e ao decorrer dessa semana, enquanto eu estudava para trazer essa mensagem para os irmãos. E a pergunta que eu faço é: você ainda está esperando a aprovação dos homens? Será que nós estamos esperando a aprovação dos homens? Os aplausos dos homens? Eu falo por mim, irmãos, como pastor, se eu estivesse esperando o aplauso dos homens, eu não pregaria o que eu prego.
Eu pregaria outra coisa, mais agradável, mais palatável. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que quando nós temos um encontro com Cristo, nós não precisamos mais, irmãos, esperar agradar aos homens, porque você não vai conseguir agradar a todos. Não vai. Eu não quero dizer que é para você esquecer o que foi pregado lá atrás sobre a regra de ouro, tratar bem as outras pessoas. Não, trate bem. Mas não espere, irmãos, que o teu tratar com as pessoas vai agradá-las. Muitas vezes vai desagradar só pela questão de você ser cristão. Ou falar a verdade. Então, irmãos, a pergunta, então, o que estamos nós? Será que estamos esperando ainda, irmãos, como Paulo diz aqui, agradar aos homens? Esperando o reconhecimento humano, tentando agradar assim aos homens? Ou seja, irmãos, quantos de nós às vezes continuamos refém, muitas vezes, das opiniões dos homens? Procuramos e buscamos assim, ficamos preocupados muitas vezes sobre o que vão falar, sobre nós seguir verdadeiramente a Cristo. Porque seguir verdadeiramente a Cristo, é o texto ao qual o irmão André estava lendo aqui no início, né? E ele estava lá, ele me chamou para ler. E ali em Mateus 10, Jesus chama os seus discípulos, e uma dos versos que fala ali é: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é ser um discípulo de Jesus, irmãos. E negar a si mesmo, a nossa vontade muitas vezes é verdadeiramente, irmãos, seguir a Cristo. E às vezes a nossa preocupação é: o que será que vão dizer? Será que eu vou agradar? Será que eu vou desagradar? Porque se eu falar verdadeiramente que eu sou um cristão, que eu acredito e creio em Cristo, será que eu vou agradar? Será que vão continuar tendo a mesma amizade comigo? Será que vão continuar tendo a mesma simpatia pela minha pessoa? E, irmão, se você já passou por essa experiência, ótimo. Glória a Deus por isso. Se você já passou por essa experiência de falar com alguém, e você falar que é cristão, e depois daquilo o trato mudar. O trato mudar de falar: meu Deus, mas aquela pessoa era tão querida comigo, agora parece que ela está fria. Parece que ela já não, né? Eu estou chegando por aqui, ela está saindo por lá. Por que será? Bem-vindo, irmãos, a ser servo de Cristo. Bem-vindo a ser um verdadeiro cristão. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, irmãos, é que nós não devemos estar preocupados muitas vezes em agradar, mas sim em agradar a Deus. E agradar a Deus não é maltratar as pessoas também, né, irmãos? Como eu falei, é lembrar da regra de ouro, tratar bem as pessoas. Mesmo sendo, muitas vezes, não recebendo o mesmo trato. A verdade é, irmãos, que a transformação começa quando nós nos rendemos a Cristo e buscamos agradar somente a Ele. Aí você vai ver a transformação começar na tua vida. Aí você vai ver as coisas começarem a mudar na sua vida. Então, irmãos, eu quero ler aqui com os irmãos o verso 11 aqui, para dar sequência. Paulo diz assim, verso 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Verso 12: porque eu não recebi, nem aprendi com homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste, verso 13, qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo aqui, irmãos, então, está afirmando, mostrando para esse povo agora, sobre a veracidade do Evangelho. É isso que Paulo está trazendo aqui, uma clareza. E nós vamos entender um pouquinho mais para frente, nós vamos voltar um pouquinho esse texto aqui. Mas por que Paulo está afirmando a veracidade, o verdadeiro Evangelho para esse povo de Gálatas? Que ele prega, ele diz esse que eu prego e que eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, porque naquele tempo o legalismo havia entrado dentro da igreja. Dentro daquela igreja de Gálatas. E não é diferente hoje. Você falando: tá, pastor, o que tem a ver com aquele dia de lá com o dia de cá? Irmãos, o legalismo continua entrando dentro das igrejas e outro evangelho está sendo pregado que não é o evangelho de Jesus Cristo. Outro evangelho está sendo, e eu quero trazer essa explicação para os irmãos essa noite. Que evangelho é esse? Que Paulo agora defende e mostra agora para esse povo da Galácia lá, que estava agora sendo contaminado pelo legalismo através dos judaizantes, irmãos. Eram judeus convertidos ao cristianismo, que diziam que os novos convertidos, para serem salvos, precisavam cumprir alguns ritos.
Não podia somente confiar no Evangelho, confiar na graça, na obra de Cristo na cruz, mas precisava fazer algo a mais. Era Cristo mais alguma coisa. E não foi isso que Paulo ensinou anteriormente para eles, não foi esse o Evangelho ao qual o Senhor apresentou e que nos apresenta. Então eles falavam, olha, vocês precisam crer em Cristo, mas vocês precisam fazer a circuncisão. Vocês precisam crer em Cristo, mas precisam guardar o sábado. Vocês precisam crer em Cristo, mas ter dieta de certos alimentos. Porquinho, nada. Né? Costelinha de porco, nada. É mais fritinho, é bom, né, irmãos? Mas não podia. Eles queriam dizer, não, olha, não é só Cristo, é Cristo mais alguma coisa. E não era, irmãos, toda a lei. Porque toda a lei ninguém cumpriria. Mas eram alguns rituais mais vistos, assim, sábado, vamos... Coisas visíveis. Coisas mais visíveis eles queriam que o povo guardasse também para cumprir, então assim, esse evangelho, a qual Paulo chama de falso evangelho. Então os falsos mestres ali, irmãos, estavam atacando Paulo e ao evangelho da graça. E Paulo agora então começa a reafirmar esse evangelho. E eu quero ler com os irmãos um pouquinho adiante aí, capítulo 1, verso 6 ao 9, para nós entender um pouco do contexto. Olha só o que diz. Vamos entender por que Paulo agora aqui está tão indignado, irmãos. Por que Paulo aqui está falando sobre esse evangelho que não veio de homens, esse evangelho que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele diz. Verso 6. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Que evangelho é esse outro? Olha só, verso 7. O qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós vos temos pregado, que seja anátema, ou em outra tradução, maldito. Assim, verso 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Mais uma vez, Paulo afirma e reafirma, aqueles falsos profetas, irmãos, falsos pastores, falsos mestres, estavam infiltrados e trazendo o judaísmo para a graça de Deus. Ou seja, Cristo e mais alguma coisa. Cristo acrescentado com mais alguma coisa. E aqui, irmãos, o seja anátema, seja maldito, seja condenado eternamente. Ou seja, separado de Cristo. Aquele que prega o falso evangelho. Irmãos, e até os dias de hoje ainda, porque eu falo e trago para os dias de hoje, irmãos, o que tem a ver aquele lá com o de hoje aqui. Hoje, irmãos, só mudou o que se faz. Hoje é pregado, então, um evangelho, irmãos, que está sendo pregado hoje é um evangelho meritório. Ontem ainda, irmãos, eu conversei com alguém, e enquanto conversava com esse alguém ainda achava que ele tinha um pouquinho de mérito na sua salvação. E não é diferente do que foi ensinado lá atrás, de que o Paulo falou que seriam malditos esses que ensinassem esse evangelho de mérito, irmãos. Nada sobrou para nós. Não tem uma medalhinha no final, que sabe aquela medalha, como é que se diz? Medalha de participação. Né? Quem participou aqui da competição sabe, né? Que às vezes tu participa, mas não ganhou o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Mas ganhou uma medalhinha de participação. Não tem medalha de participação no evangelho. Não tem, irmãos, nós só entramos, sabe o quê? Com o pecado. Só isso, mais nada. Não sobrou assim, nem uma correntinha com com brochezinho dizendo, aqui tem uma... Só porque tu participou da salvação, nada. É 100%, irmãos, mas o que é o evangelho que está sendo pregado hoje? Eu chamo a atenção, não sei se está transmitido, chama a atenção para quem vê isso aqui, e que preste atenção nisso, olhe bem o que evangelho que você tem crido. Qual é o Cristo que você tem acreditado? Esse evangelho humano, esse evangelho meritório, de esforço humano, que Cristo faz 90% e eu faço 10%, ou que seja 99% e 1% faço eu. Esforça que eu te ajudarei. Onde é que está esse versículo que eu quero saber? Não tem, irmãos. Não tem. Não é esforço. Então, irmãos,
Eu sou salvo mesmo porque Cristo me salvou na cruz. Aleluia. Este é o verdadeiro evangelho. Ou seja, não é o meu esforço, irmãos. Será que eu posso pensar, não, mas espera aí. Hoje, será que é Cristo mais eu ajudar os pobres para me salvar? Não, porque Jesus disse, né? Disse ou não disse? Jesus não disse que o evangelho é ajudar os pobres e as viúvas e os necessitados? Ah, então peraí. Então para mim ser salvo, eu preciso acreditar em Cristo e ajudar os pobres. Não, irmão, isso é consequência. Aquele que é salvo em Cristo, ele vai fazer as boas obras que Cristo preparou. Afinal, você está ficando mais parecido com Cristo, mas não é porque você está conquistando algo. Não é que nós estamos fazendo parte do plano de salvação, da obra da cruz. Não. Então, será que é eu entregar minha vida para Cristo, crer em Cristo e dar uma oferta? E não é assim hoje, irmãos. É o seguinte, se você dá uma boa oferta, você é salvo. Senão, tem até um envelope aqui. Irmão, que pegar esse envelope, que der a oferta mais alta, está mais perto de Jesus. Não existe isso, irmãos. Não existe isso, irmão. Se você dá uma oferta, se você dá um dízimo, se você dá algo para sustentar a obra de Deus, não é porque você deve conquistar. Se você pensa assim, irmão, eu peço que você reavalie o evangelho que você está crendo. Porque não é isso. Você dá algo porque você é grato. Você está aqui hoje porque você é grato. Não foi porque você veio aqui hoje e falou, eu vou lá mais um culto porque eu estou mais salvinho um pouco. Talvez eu estava 98, hoje eu fui mais um culto, eu estou 98,3. Não, irmãos. Não é quando nós ofertamos, não é sobre isso, mas hoje esse evangelho está sendo pregado assim, irmãos, um evangelho misturado, um evangelho que é Cristo mais alguma coisa. É Cristo, sim, eu sou salvo. Não, e alguns até falam isso, irmãos, foi o que eu ouvi ontem. Não, eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que fazer minha parte. É Cristo mais a minha obra. Não sei, então a Bíblia não é a mesma que eu tenho, porque a Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Como assim que eu estou me salvando? Não tem como. Ou ele fez, ou ele não fez. E ainda fala, não, é Cristo, pela graça sou salvo. Mas a palavra não fala, é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas era isso, tu está fazendo alguma coisa, tu está tomando glória? Mas como? Mas irmãos, nós precisamos voltar a esse verdadeiro evangelho, esse que Paulo falou aqui, irmãos. Fala assim, não estou agradando ninguém, mas aquele fulano não gostou, do outro não gostou. Irmãos, quem tu quer agradar? Tu quer ser um maldito que prega um evangelho maldito, mentiroso? Não, irmãos, nós precisamos pegar um evangelho que é puro e claro, que só Jesus salva, só Ele tem o poder para salvar o humano. Só Ele tem esse poder. Então, irmãos, esse falso evangelho pregado, irmãos, não existe salvação, então, irmãos, onde Jesus não faz, onde nós fizemos uma parte e Jesus faz outra. Não existe, irmãos. O evangelho é Jesus, fez toda a obra na cruz, toda a obra foi por Ele. Sim, nós andamos em novos caminhos, em novidade de vida. Por quê? Porque Ele já fez. Já está feito. Já foi pago. Mas por que eu faço? Então, pastor, por que eu tenho que fazer uma oferta? Por que eu tenho que vir nesse culto? Por que eu tenho que pregar? Porque você já foi salvo. O mínimo que nós devemos fazer é isso. Ser grato e olhar e falar, Senhor, eu sou salvo, eu faço, eu canto, os irmãos cantam, tocam aqui, não é porque hoje nós estamos mais perto de Cristo porque nós toquemos mais uma. Estou mais salvo. Não, irmãos. Se vocês não tocar, vocês são salvos igual. Vocês vieram e fizeram, se dedicaram a fazer, a melhorar cada dia mais. Por quê? Que já estão salvos em Cristo. Querem ser grato a Ele. Pastor, nós queremos te adorar, nós queremos conduzir, nós queremos louvar o Teu nome. Ou seja, então, irmãos, a salvação em Jesus não é Ele fez 99% e eu faço 1%. Isso não é evangelho, irmãos. É isso que eu quero trazer uma clareza nessa noite, como essa luz que me ilumina aqui. O evangelho não é isso. E é isso que Paulo está falando. Que a salvação é inteiramente obra de Cristo no começo ao fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não divide a glória dele com ninguém. É pura graça. E quando eu falo graça, eu não mereço. Não é porque eu vim preguei hoje, mas eu vou para casa e falo assim, hoje eu estou mais salvo, porque eu sou o pastor e eu preguei mais um culto. Não, irmãos.
Eu estou pregando aqui porque eu tenho a convicção que Ele já me salvou e que eu devo falar a verdade, como Paulo disse, não me convém agradar os homens, convém agradar o Senhor, e se eu quero agradar o Senhor é falar a verdade. A verdade. É pura graça então, irmãos. Então, irmão, se você está aqui hoje, é porque você já foi salvo pela graça. Isso te trouxe você hoje a cultuar, a dar glória ao Senhor, a estar nesse lugar. Porque você já reconheceu que Ele é teu Salvador, que Ele te salvou pela graça, e você veio até aqui. Você não veio para se salvar. Você veio porque Ele já te salvou. É por isso que você está aqui. Ou você está aqui porque você já foi salvo e veio para agradecer, ou você está aqui porque você ainda não foi salvo. O Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite, como trouxe alguém para ouvir essa pregação, que vai ficar gravada, para entregar a vida para Jesus e confiar inteiramente. Negar, se achava que tinha algum mérito, falou, não, eu estou comprando uma passagem para o céu. Mentira. Isso aí já houve uma reforma protestante, irmãos, nós já voltamos ao Evangelho e precisamos voltar de novo, porque lá atrás era vendido o céu, era indulgências, era vendido um pedacinho do céu. Olha, é o seguinte, se pagar, tem um parente teu que está lá? Tem. Se der 10 mil para a igreja aqui, a romana, a igreja romana, tá, irmãos? Se der 10 mil aqui, nós vamos rezar, fazer uma reza forte, aí ele vai sair do purgatório e vai ser salvo. Aí o povo fazia o quê? Não conhecia a palavra, não conhecia a verdade, comprava. Não quer comprar um lugarzinho no céu? Dá tanto de oferta aqui que nós estamos construindo uma paróquia grande aí. Vai para o céu de certeza, é a tua passagem. Não existe, irmãos, nada que pode comprar. Nada, somente o sangue de Jesus pode nos comprar. É só esse que é poderoso, é só esse que é aceitável para o Senhor. Não tem outro valor. Irmãos, então você está vendo hoje, ou você está aqui porque você ainda não foi salvo. E eu quero lhe apresentar esse Evangelho da Graça. Salvação sem mérito, irmãos. Olha que bom. Por quê? Porque o homem quer pagar algo que é de graça. Interessante, né, irmãos? Porque muitas vezes nós falamos assim, não. Se é de graça, não sei. Fico meio assim. Era bom se eu pudesse pagar um valorzinho. Aí se cobra o valor, é muito. Não, acho que está muito barato isso aí. Coisa boa não é. Aí não, tem que ser 1.000, irmãos. 1.000 salva. Agora eu vi que tem valor. Agora eu vi, agora 1.000 eu dou. Não é assim? Mas por que isso, irmão? Sendo que a salvação é sem mérito, a salvação é pela graça. Então, irmão, se você veio hoje esperar participar do culto aqui, está aqui conosco, se alguém que está nos vendo espera que cada dia que ele vai para o culto, que ele vai para a igreja, que ele se torna mais salvo, é pura mentira. Isso é outro evangelho. Alguém ensinou errado, alguém falou errado, porque o que Paulo está dizendo aqui que não importa, irmãos, o que nós fizemos, importa o que ele fez. Importa o que Jesus fez, não o que nós fizemos hoje. Se nós fizemos algo, é porque ele já fez lá atrás. Que Ele já fez por nós, aí nós estamos aqui hoje, nós fizemos algo para o Senhor. Então, se alguém que está nos vendo essa noite, talvez vai dizer assim, não, mas quem sabe diz assim, não, a minha parte eu estou fazendo para me salvar. Eu peço que você se arrependa hoje e creia na salvação somente pela graça, que não há salvação por méritos nenhum. E eu quero continuar aqui, prosseguindo no verso 14, irmãos. Verso 14 diz assim, olha que Paulo fala ali. Ele falou um pouco sobre, chama a atenção dessa igreja, chama a atenção do povo para voltar ao verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. Ele fala outrora o que ele fazia com a igreja e agora ele continua então no verso 14 dizendo: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me eu muito da minha idade, por muitos, ou seja, acima de vários que tinham a idade dele, sendo extremamente zeloso para as tradições dos meus pais. O que ele está falando para aquele povo não é por questão de obra de judaísmo, mas eu era muito mais judeu que vocês, eu guardava muito mais, eu fazia muito mais que todos vocês, mas isso não me salvou, isso não me traz salvação, isso só mostrava que eu era incapaz de fazer, só mostrou a incapacidade de Paulo em fazer isso. Então do verso 14 ao 17, aqui Paulo vai chamar, agora atenção, vai chamar a atenção aqui desse povo, vai chamar também assim a nossa atenção, para o que o Deus chamou ele, para o chamado que ele teve, diretamente de Deus. Verso 15 diz, quando porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim.
Aqui Paulo afirma mais uma vez, dizendo assim, não, eu não escolhi Deus. Ele me escolheu muito antes. Ele me escolheu ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Só que ele foi relutante muito tempo. Ele relutou e relutou porque ele precisava conhecer a graça, irmãos. Nós precisamos conhecer a graça. E conhecer a graça muitas vezes é olhar para o nosso passado, é olhar quem nós somos e ver que Jesus tem todo o mérito, que é dele todo o mérito. Então ele diz, mas quando Deus, verso 15, aprove Deus que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça. Paulo aqui relata então, irmãos, que Deus separou ele desde o ventre da sua mãe. Chamou ele por inteira graça. Não por seus próprios méritos, não porque ele fosse merecedor, porque ele merecia. Quando ele se encontra com Cristo, irmãos, ao caminho de Damasco, a palavra diz que ele fica cego, que ele cai, alguns falam que é do cavalo, alguns falam que ele cai porque estava caminhando ao chão. Jesus Cristo fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? O que ele merecia, irmãos, por perseguir a igreja de Cristo? Ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. E quando perseguia a igreja, perseguia Cristo. O que era o mérito dele ali? Era Cristo fulminar ele na hora. Mas sabe o que tu merece, Paulo? É o seguinte, só falei isso aqui só para te avisar. Agora deu, pá. Vou te desligar agora. Tô com a mão no disjuntor. E agora eu vou te desligar. Era isso que Paulo merecia. Por isso que Paulo conheceu a graça. Ele fala assim, eu conheci a graça em Cristo. Que eu não tinha merecimento de nada. O que eu merecia era a morte. O que eu merecia era inferno. Por tudo mal que eu fiz. Irmãos, e o que eu abro aqui um parênteses para nós hoje. Por isso que é tão difícil filho de crente ser crente. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós negligenciamos de ensinar a graça para os nossos filhos. Por ele estar aqui, pelo Pablo crescer aqui comigo na igreja, tocar a bateria, estar aqui junto com os irmãos, estar aqui sempre, ele vai talvez um dia crescer e entender isso. Fala assim, eu sou salvo em Cristo, eu faço parte da igreja de Cristo porque eu mereço. Afinal, eu já nasci crente. Eu já era crente porque meu pai já foi crente, porque minha avó já foi crente. Não, eu sou filho de crente, então eu sou crente. Ele nunca conheceu a graça, irmãos. Daí ele sai lá fora, pronta, faz um monte de coisa errada e vê. Aí ele para e analisa e fala assim, o que eu mereci agora, depois de tudo isso que eu fiz de errado, era a morte. Mas eu sei que a salvação é pela graça. Agora conhece a graça. Então, irmãos, o nosso erro muitas vezes é não ensinar a graça para o nosso filho. E falar assim, meu filho, tu não merece nada, tu está sendo salvo pela graça de Deus. Foi a graça que te salvou. É a graça que te salva. É de graça, não está fazendo, não tocou mais hoje para ficar mais salvinho, não. Aleluia. Então o difícil hoje é isso, irmãos, que eles precisam conhecer o verdadeiro evangelho da graça. Os nossos filhos precisam conhecer esse evangelho, no qual eu não sou salvo por vir na igreja, no qual eu não sou salvo por ser bonzinho, no qual eu não sou salvo porque eu fiz algo bom, mas eu sou salvo por causa da sua maravilhosa graça. Da maravilhosa graça do Senhor que Ele derramou sobre mim. Aprove Ele a me chamar, como disse Paulo. Aprove Ele a me chamar. Paulo foi separado, então, irmãos, para ser um pregador do Evangelho entre os gentios. Da mesma forma, irmãos, que nós somos chamados e separados para uma boa obra específica no reino de Deus. Talvez não consiga pregar aqui publicamente, subir e falar num púlpito. Talvez você vai falar, eu não consigo, pastor, mas, irmãos, você tem algo poderoso dentro de ti. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você é um influente, alguma coisa. Ontem a gente participou de um treinamento e o pastor lá começou falando assim, olha, você não tem influência sobre alguém? Você não tem influência sobre seus filhos? Você não tem influência sobre algum parente? Você não tem influência sobre alguém no teu trabalho? Você não consegue influenciar ninguém? Nós temos a influência, irmãos, ainda que seja dentro da nossa casa. E nós precisamos influenciar os nossos filhos, influenciar aqueles que nós conhecemos. Assim você está pregando o Evangelho. Influenciar eles. Influenciando, ensinando, pregando e falando para eles, olha meu filho, você é salvo pela graça, quem fez a obra foi Jesus. Não pai, mas é o seguinte, eu vou lá cantar hoje porque eu já sei que Jesus fez 90 e eu vou fazer meu 10. Não vai fazer nada. Se você for assim, um dia você vai se frustrar, um dia vai chegar lá na frente e você não vai entender que é por graça, você vai cair, e aí vai voltar atrás e vai reconhecer que foi salvo pela graça.
Então não precisa chegar nesse ponto, precisa nós ensinar antes, irmãos, ele chegar nesse nível. Então, irmãos, o que importa não é quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. Ele nos chama, então, pela sua maravilhosa graça, ele nos capacita a pregar o Evangelho a todos, como fez com Paulo. Se Paulo foi transformado, e se nós não precisamos nem olhar para Paulo, né, irmãos, olhar para nós mesmos. Por isso que eu falo, irmãos, que quando nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós somos muito bonzinhos, é difícil. É difícil quem se converte ou se converter verdadeiramente porque ouviu um falso evangelho e acha que ele é crente, que ele é bom. Porque Deus olhou para ele e falou assim, é assim que eles acreditam na salvação, irmãos. Infelizmente, o falso evangelho acredita assim, que Deus olhou para você caminhando nesse mundo. Ele não sabe de nada. Deus, primeiramente, que o que é ensinado é que Deus é um Deus meio fora, meio, sei lá, não dá para entender, irmãos. Esquizofrênico. Porque é falado assim, não, é que Deus não sabia. Ele nem sabia que tu ia nascer. Ele nem sabia que tu era. Nem sabia que tu ia ser. Mas, de repente, ele olhou e viu você caminhando por esse mundo e falou assim, não, fulano parece bonzinho. Eu acho que eu vou salvar ele. Se você é bonzinho, é porque é mérito teu. Mas não, irmãos, não é porque nós somos bonzinho ou ruizinho ou malzinho, seja o que for. Se Deus resolver te chamar, Ele já te chamou. Muito antes mesmo você estar no ventre da tua mãe. Foi isso que Paulo falou, antes de eu estar no ventre da minha mãe, Ele já me chamou. Só que teve um período de tempo que Paulo ainda caminhou por caminhos maus, caminhos tortos, até encontrar com Cristo, bater de frente com Cristo. Bater de frente com a graça e entender assim, é só pela graça. Porque hoje o que eu merecia era a morte. Mas a graça me salvou, a graça me alcançou. Essa graça, irmãos, essa graça maravilhosa que nós precisamos entender, essa graça que nós precisamos passar à frente, olhar para as pessoas, mesmo que as pessoas estejam mal, seja difícil, falar, a graça te salva. Ah, mas eu sou tão bom, que é bom, mas a salvação é só pela graça, não é porque você é bom, não. Gente boas vão para o inferno está cheio de gente boa. Tudo gente boa, fizeram bem aqui, mas não creram em Cristo, e vão chegar lá e falar, não, mas eu era tão gente boa. Eu fui tão gente boa na terra, por que eu estou aqui? Porque você não creu em Cristo. A obra boa é só obra de Cristo. Esse é o dono de toda boa obra. Aleluia. Para nós finalizar, irmãos, do verso 18 ao verso 24, então nós vemos essa transformação de Paulo sendo um perseguidor do povo de Cristo, sendo um perseguidor da igreja, agora sendo um seguidor de Cristo e assim um pregador do Evangelho. Que não basta só seguir a Cristo, né, irmãos? Precisa se anunciar também, precisa ser um pregador do Evangelho. Desse Evangelho, o Evangelho que é o Evangelho da graça. Verso 23, eu vou pular um pouquinho aqui, vou ler lá o 23 com os irmãos. Olha só, para nós ir para o final aqui. Diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E nós olhamos para Paulo e falamos, que Paulo mau, hein? Esse Paulo é mau. O que nós vemos aqui, irmãos, é que Paulo se tornou um grande pregador corajoso, vigoroso do Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho pela fé. Deixando um impacto, irmãos, duradouro até hoje. Até hoje nós podemos olhar para os escritos de Paulo e entender o quanto ele foi usado nas mãos do Senhor. Quão mau ele era e quanto ele entendeu a graça de Deus na vida deles. Por isso que nós precisamos olhar para o nosso coração, irmãos, analisar nós mesmos. Não precisa eu olhar para você e falar, você precisa analisar e olhar e falar assim, quão mau eu sou. Ainda que você ache que você seja bom, analise mais profundo. Vá naquela caixinha do nada, vá lá no teu pensamento, naquela caixinha onde tu olha assim e do nada maquina o mal. Ou só é na minha, só a minha cabeça que é assim, a de você não é. Eu acredito que nós somos iguais, fomos criados por Deus e nosso pensamento flui. Sem você querer, você já pensa mal, você já pensa errado, você já julga alguém errado. Isso é ser mal. Isso é depender da graça. Isso é depender de Cristo. O testemunho de Paulo, então, irmãos, nos mostra que o Senhor tem poder transformador para mudar a nossa vida. Que só Cristo tem esse poder para mudar. Da água para o vinho, literalmente. E aqui nós olhamos para Paulo, irmãos, e pensamos, nossa, esse Paulo que era o perseguidor que perseguia a igreja, irmãos. E eu pergunto para você gostava de crente? Eu não. Só gostava da minha mãe que era crente, do resto dos crentes eu não gostava. Achava até chato.
Se eu ia num lugar, ia ter um crente, eu já falava, naquele lugar nem vou. Que aquele cara aqui, com certeza, tem 1000 pessoas, vai vir pregar para mim. E era o que acontecia, irmãos. Porque Deus já tinha um propósito na minha vida. Deus já tinha um propósito na tua vida. Deus já sabia. Antes de você nascer, no ventre da tua mãe, Deus já sabia. Ele enviou alguém para pregar e continua enviando alguém para pregar para você. E continua pregando, enviando pregadores. E por mais que nós se desviasse, corresse para cá, fugia para lá, mas eu não gostava. Eu não gostava. Tinha um lugar mesmo que eu falava assim, não, eu não vou. Bah, fulano vai estar? Vai. Ah, não. Nem vou. Era uma cisma. Era sentado do meu lado. E hoje essa pessoa que pregava para mim, irmãos, deixa eu te contar, está totalmente fora dos caminhos do Senhor. Eu creio que Deus tem obra na vida dele ainda, mas naquela época ele era o chato a qual Deus mandou ele pregar. Enviou para falar para mim. E ele falava, eu queria fugir, eu saía para cá, ele sentava do meu lado, eu saía para lá, ele sentava do meu lado. Eu falava, agora eu vou me escapar, agora eu vou lá no meio do povo. Daqui a pouco eu olhava, saísse de lá. Mas não, de novo. Irmãos, Deus tem propósito e Deus envia os seus. Como eu falei no contexto geral, irmãos, nós não gostávamos. Se nós pudéssemos atrapalhar, nós atrapalhava. Atrapalhava mesmo, irmãos. Eu era pequeno e eu lembro, irmãos, eu não tenho vergonha de falar que meu falecido pai falava com os crentes que era tudo do coisa ruim, do inimigo. Eu ia brincar perto de uma igrejinha, tinha um monte de material de construção, assim, um depósito de material de construção, eu ia lá e pegava brica e jogava em cima do telhado da igreja na hora do culto. Eu atrapalhava. Eu achava que estava atrapalhando, mas eles nem ouviam nada. Nunca ninguém nem saiu para fora para falar assim, estão jogando pedra. Ninguém nunca ouviu. Mas a nossa intenção, irmãos, muitas vezes é atrapalhar. Taxávamos de loucos, até de loucos, vai ser esses loucos de novo. Então aí, incomodando. Ou seja, irmãos, éramos incrédulos, mas para a glória do Senhor, Ele nos alcançou com sua maravilhosa graça. E que, aleluia, que o Senhor é maravilhoso, irmãos, em alcançar nós com a sua graça. E hoje glórias eu dou, irmãos, por Ele ter nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus, nós precisamos olhar, nós precisamos analisar e olhar para nós mesmos e falar assim, olha, se não fosse a mão do Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, eu ainda estava lá. Eu ainda estava nas trevas. Se não fosse o Senhor, eu ainda estava em trevas. Se não fosse a sua graça. Esta é a justificação a qual Paulo chama a atenção desse povo aqui. Que não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa perdoar. Quando nós recebemos a Ele, irmãos, Ele realiza em nós uma transformação completa e nos capacita a proclamar o Evangelho a outros. E eu quero te convidar a colocar de pé para nós orar. E eu quero concluir aqui. Aqui nós podemos ver, irmãos, a transformação que Paulo teve, a transformação, se nós olharmos para nós mesmos, que nós tivemos em Cristo. De perseguidor a pregador, eu olho para mim mesmo, irmãos, e analiso isso. E quando eu olho para isso, eu vejo o poder do Senhor, o poder redentor de Cristo, irmãos, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de Paulo. Ele é capaz de transformar completamente, irmãos, seja qualquer vida, seja qualquer pessoa, e capacitá-la ela para grandes obras. Irmãos, que esse testemunho de Paulo nos inspire, que ele nos inspire e que nos rendamos a essa maravilhosa graça, que permitimos que o Senhor nos transforme em grandes pregadores e pregadoras do Evangelho, de levadores das boas novas. Que lembremos, irmãos, que ninguém está além do alcance da graça transformadora de Cristo. E que o verdadeiro Evangelho é esse, irmãos, que a salvação nunca teve mérito algum para nós, nem uma medalhinha de participação. Que toda a salvação vem de Cristo, toda a salvação vem da obra de Cristo. Somente dele, somente a Ele pertence toda honra e glória. Somente a Ele seja dada toda honra e glória, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor Deus, peço, Senhor Deus, que a Tua graça, Senhor Deus, seja derramada cada dia mais sobre nossas vidas, Pai. Mas, Senhor Deus, se há alguém entre nós essa noite que não tinha entendido ainda, Senhor Deus, que a sua salvação não era meritória, que a salvação era totalmente, Senhor Deus, vinda de Ti, Pai. Que essa noite o Teu Espírito Santo traga clareza para o nosso entendimento sobre isso, Pai.
sabendo, Senhor Deus, que somos salvos somente pela Tua graça, pela obra redentora a qual o Senhor fez na cruz, pelo Seu sangue que verteu, Senhor Deus, que o valor a qual paga, Senhor Deus, a qual pagou a cédula que era contra nós foi o Teu sangue. O Teu sangue que verteu naquela cruz, Pai. Por isso, nessa noite, Pai, nós Te glorificamos por o Senhor ter nos chamado das trevas para a Sua maravilhosa luz. E poder ser usado nas Tuas mãos, Pai, ousados nas Tuas mãos. Pai, o que eu peço essa noite é que o Senhor use a vida de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que é questão, daquele que nos vê através da transmissão, que eles possam ter suas vidas transformadas, como teve Paulo, Pai, para o Seu verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça, não o Evangelho, aquele que traz maldição na vida das pessoas, que faz elas caminhar por esse mundo com um fardo nas costas, caminhar com um peso nas costas, querendo ter mérito algum, querendo fazer parte da obra da salvação, Pai. Sabemos que nós fizemos parte da Tua obra, sim, Pai, mas das boas obras, a qual o Senhor preparou de antemão, para que andássemos e fizéssemos as Tuas obras acontecerem nessa terra, Pai. E glorificamos a Ti por ter nos chamado, Senhor Deus. Sabemos que somos pequenos, Pai, nas Tuas mãos podemos ser usados e transformados para a glória do Teu nome. Amém? E graças a Deus. É o Senhor, aleluia! Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória.